Muitas imagens de estrutura, de uma família que idolatrava deuses fabricados por mãos de homem. Eu vim de uma família que adorava esses deuses e que acreditava que esses santos fabricados por mão de homem poderia fazer alguma coisa acontecer. Ouça, eu também acreditava nisso. Eu também acreditava que esses santos poderiam fazer alguma coisa. Até eu conhecer o verdadeiro Jesus. Até eu conhecer o verdadeiro Deus. Porque hoje eu tenho certeza e convicção que somente Jesus é quem liberta. Somente Jesus é quem salva. Então, amados, ali quando eu cresci nesse meio dessa idolatria, eu cresci conhecendo esses santos. A minha mãe, ela tinha uma tradição de rezar, de ter ali o oratório cheio de santo. E eu tinha um santo predileto que a minha mãe rezava e aquele santo ninguém pegava. Aquele santo só eu quem trazia ele para o altar. Ninguém pegava aquele santo e tudo mais. E ouça isso aqui, amados. E eu tinha ali aquele santo como o meu Deus. Eu tinha aquele santo como um Deus. Eu era cego espiritual, a minha família era cega espiritual, porque eu tinha aquele santo como o meu Deus. Ouça. E ali a minha mãe tinha aquela tradição, daquela reza, naquele momento ali e tal, fazia aquele altar, a gente ia pegar o santo, trazia, colocava no altar, tinha reza. E o interessante era que depois da reza eles tiravam o altar e o sanfoneiro ia tocar, e bebida, e festa e tal, e tudo mais. E aí passava a noite nesse movimento. Tudo bem, até aí muitas pessoas podem pensar: que bom, festa, alegria, é bom demais. Quem é que não gosta de ser feliz? Quem é que não gosta de ser alegre? Alegria é bom demais. A minha família, além de ter sido uma família que vinha ali da idolatria, era uma família que era presa a vícios. Era uma família que era presa a vícios. Meu pai, meus irmãos, era tudo preso a um vício de bebida. E uma bebida, um vício incontrolável. Aí quando estava ali por volta das 4 horas da manhã, todo mundo ia embora para casa. As pessoas começavam a sair, começavam a ir embora. E quando era por volta de 5h30, 6 horas da manhã, eu já estava no mato. Pastor, o quê? Nós já estávamos no mato, todo mundo criança pequena. Nós já estava todo mundo no mato, porque em casa o inferno já estava pegado. O inferno já estava pegado. Meu pai querendo matar meu irmão querendo matar o meu pai brigando com a minha mãe, aquele movimento. E nós corria e eu ficava clamando por aquele santo, que eu trazia ele no peito. Eu ficava clamando por aquele santo para que ele fizesse alguma coisa, para que aquele santo viesse fazer alguma coisa, e nada acontecia. Resumindo a história, até o momento que eu conheci Jesus, entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero resumir aqui um pouco. Entreguei minha vida ao Senhor Jesus, amados. Ali na minha faixa etária dos meus 17 anos, eu entreguei minha vida a Jesus. Só que na minha adolescência eu vim preso em um vício. Até então a minha família não sabia. Eu vinha preso em um vício ali na minha adolescência. Eu vinha preso em um vício de bebida e em um vício de droga. Que eu ficava ali escondido. Eu passava a maior parte do tempo aqui em Santa Rita. A minha família ficava lá na Coínfra. Foi na época da minha adolescência que eu vim para aqui para estudar. E eu comecei a me prender a esse vício. Só que aí, com o passar do tempo, eu entreguei minha vida a Jesus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ouça, presta atenção. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheci Jesus. Jesus me libertou. Só que a Bíblia diz em permanecer. A Bíblia diz em quê, pastor? Permanecer. Entreguei minha vida a Jesus, casei, fui consagrado a missionário, fui consagrado a obreiro, fui consagrado a missionário. Foi entregue uma igreja para mim pastorear. Que foi a igreja da Coínfra. Ali eu comecei a pastorear, já casado. Eu comecei a pastorear aquela igreja. Ali na minha maior felicidade do mundo, pregando. Deus me usando, pessoas sendo libertas, pessoas entregando a vida a Jesus, e eu no altar da igreja sendo usado por Deus.
eu sendo usado pelo Senhor, a unção sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Só que com o passar do tempo, ouça, com o passar do tempo, eu comecei a deixar ser levado, porque ouça isso aqui. Quando a pessoa ele entrega a vida a Jesus, nasce dentro dele uma chama. Nasce dentro dele uma chama, aquele fogo, aquela chama de conhecer Jesus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade. Eu vou voltar a repetir esse texto. E a verdade vos libertará. Ele diz: se permanecer na minha palavra, sereis os meus discípulos. Lá no livro de Oséias, capítulo 6, do verso 3, a Bíblia vai dizer: conheceis e prossigais em conhecer ao Senhor. Aleluias. Conheceis e prossigais em conhecer. Eu conheci Jesus, amado. Eu conheci esse Deus todo-poderoso que mudou a história da minha vida. Ele mudou a história da minha família. Tirou a minha família da idolatria. Tirou a minha família do vício. Libertou meu pai, libertou meus irmãos. Nós estava todo mundo vivendo bem. Estava todo mundo ali uma bênção. Me libertou. Estava todo mundo uma bênção no altar da igreja, pregando a palavra de Deus. Mas ouça isso aqui. Tem muitas pessoas que dizem: não, eu conheci Jesus, está bom demais. Estou pregando a palavra de Deus, está bom demais. Não, amados. Nós temos que conhecer mais. Hoje de manhã eu ouvi uma pregação aqui que falava de intimidade. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você ter intimidade com Deus. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você ter intimidade com Ele. É você ter intimidade com Deus. E ali, amados, eu conheci, nasceu aquela chama dentro de mim. Eu estava no altar da igreja, só que eu deixei ser levado pelo orgulho. Deixei ser levado pelo orgulho. Quantas pessoas têm um chamado de Deus, tem um chamado para o altar de Deus, tem um chamado do Senhor e deixa o eu crescer dentro de si. Ali eu abri uma brecha grande para Satanás entrar na minha vida e me mastigar e moer. Eu comecei a crescer o orgulho dentro de mim, porque eu posso tudo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, a igreja depende de mim, porque se eu sair hoje da igreja, quem vai ficar aqui? Ouça, se você é um pastor, se você é um obreiro, se você é um levita, e você pensar: eu vou deixar de louvar porque a igreja precisa de mim. Ei, se você parar de louvar, Deus levanta alguém para louvar, mas a obra dele não para. A obra dele não para. Se eu deixar de ser pastor, a obra não vai parar, porque Deus levanta outro para pregar a palavra, porque a obra é dele, a casa é dele. E ali eu deixei o orgulho crescer dentro de mim, mas eu já estava casado, já tinha minha esposa, tinha minha filha. E aquilo ali foi uma brecha para o inimigo. Comecei a me afastar de Deus, dentro da igreja, mas afastado de Deus. Dentro da igreja, mas afastado do Senhor. Em cima do altar, mas afastado de Deus. Não tinha intimidade com Deus. Eu não tinha intimidade com Deus mais. Eu não sentia mais aquela presença de Deus na minha vida. Mas mesmo assim eu não abri o olho para isso. Passei ali um período dessa forma. Voltei para os vícios. Voltei para o vício da bebida. Voltei para o vício da droga. E na igreja, tentando iludir na maquiagem, tentando esconder de pastor, de bispo, de membro. Mas ouça, nós não esconde de Deus. Nós não esconde de Deus, porque Deus já tinha afastado de mim. Deus já não estava mais comigo, porque eu não estava mais fazendo algo que agradasse a Ele. E ali eu fui me afastando. O pastor Hamilton saiu dessa igreja, entregou a igreja para o Bispo Elias. O Bispo Elias veio. Eu não queria nem saber, eu estava tomando conta da igreja da Coifra, eu não queria nem saber quem era o Bispo Elias na época. Eu não vim aqui nessa igreja, eu não estava vindo mais aqui. Eu estava só na Coifra, da Coifra para aqui, para Santa Rita, mas não vinha mais para a igreja. E aí eu não queria saber quem era bispo, quem era ninguém. E na igreja da Coifra, pregando a palavra, lá desse rojão com a vida esbagaçada e maquiando em cima do altar, pregando a palavra de Deus. E ali eu me lembro que uma época já eu perdido, já com mais ou menos uns 8 meses por aí, dessa forma. Eu me lembro que o Bispo Elias, ele ia
para Coifra e eu tive uma discussão muito forte com a minha esposa. E eu disse para ela: se esse pastor que veio para Santa Rita, se ele for um homem de Deus, ele não vai me deixar no altar. Ele não vai me deixar na direção da igreja. Amados, nós não podemos duvidar do Deus que nós servimos e nem das pessoas que Deus tem levantado. Quando o bispo Elias foi para a igreja da Coifra para conhecer, ele já foi com a pessoa para assumir a igreja. Olha como é que Deus faz. Ele já foi com uma pessoa para assumir a igreja. Eu já estava com a minha vida esbagaçada, mas eu não queria abrir os meus olhos para isso. Quando ele entregou a igreja para outra pessoa, que eu voltei para casa, eu disse para minha esposa: eu não vou mais para a igreja. Aí foi que o orgulho cresceu. Eu disse: tirou eu do altar. Veja, a pessoa com a vida esbagaçada, com a vida destruída, mas sem querer um conserto com Deus. Sem querer um conserto com Deus. E aí daí para cá foi só destruição. Eu fui só afundando. A minha esposa vindo para a igreja e eu não estava nem aí. Caí no mundo das drogas, caí no mundo dos vícios, caí no mundo da prostituição. Cheguei da minha esposa e não aguentou ainda um ano e pouco nessa situação, ela ainda aguentou. Aí quando chegou um dia que eu cheguei em casa, eu disse para ela: você não fica mais aqui, você vai embora para a casa da sua mãe. E eu perdi o amor pela minha esposa. Ouça o que o diabo faz. Perdi o amor pela minha filha, perdi o amor pela minha família. Eu já estava preso, sofrendo, mas eu estava cego. Ali eu peguei a minha esposa, peguei a minha filha, trouxe para a casa da mãe dela, joguei como se fosse um cachorro lá, deixei lá, funcionei o carro e fui-me embora. Deixei ela lá. Mais 2 anos, quase mais de 1 ano e pouco nessa situação. Eu me lembro que no mundo perdido, no mundo das drogas, no mundo dos vícios, eu perdi a confiança das pessoas. As pessoas não confiavam mais em mim, porque eu pegava o dinheiro do pessoal da minha família. Eu não tenho vergonha de dizer isso hoje, porque Jesus me libertou. Eu não tenho vergonha de dizer isso hoje, porque Jesus transformou a minha vida. Ouça, e ali o pessoal pedia para mim tirar o dinheiro do Bolsa Família. Os meus irmãos, o que eu fazia? Pegava o dinheiro deles, ia comprar droga para me usar. Tirava o dinheiro do Bolsa Família, ia comprar droga para me usar bebida. E chegava lá em casa, eu dizia para eles: o dinheiro não saiu. Eles: cadê o dinheiro? Eu digo: saiu não. Os coitados pegavam o carro, vinham para cá para resolver. Quando chegava, descobria que o dinheiro já tinha sido sacado. Já sabia que o dinheiro tinha sido sacado. Voltava para casa sem feira, sem pagar o mercado, sem fazer feira, porque eu já tinha pegado o dinheiro deles e tinha gastado todo na droga, na bebida, na prostituição. E aí chegou um tempo, amado, que eu saí daqui de Santa Rita, 2 horas da manhã, drogado, cheio de bebida, montado em uma moto. E ali eu comecei a andar. 2 horas da manhã, quando eu passei daquela curva da morte, veio uma voz que me dizia assim: você tem que morrer. Veio uma voz que ela me dizia assim: você tem que morrer, porque aonde você está não tem mais jeito. E eu pensava assim: meu Deus, quem era eu? Em quem Jesus me transformou? Ouça essa frase: quem era eu? Em quem Jesus me transformou? Em quem eu estou me transformando agora? Em quem eu estou me transformando agora? Quem era eu? Jesus me pegou, me curou, me libertou. Agora em quem eu estou me transformando? Porque as pessoas muitas das vezes fazem isso. Jesus tira de lá, transforma, limpa, purifica, e depois a pessoa se transforma em uma outra, começa a transformar a vida dele totalmente diferente do que Jesus queria que fosse. E ali veio aquela voz: não, você tem que se matar. Quantas pessoas têm ouvido essa voz? Você tem que se matar porque não tem jeito. E aí veio a voz, aí eu pensava: meu Deus, e a minha filha? E a minha esposa? E a minha filha? Eu não pensava mais em esposa, eu digo: e a minha filha, o que vai ser da minha filha? Aí a voz dizia assim: fica tranquilo, a sua filha não vai passar necessidade, porque depois da sua morte, ouça, dizia assim: depois da sua morte, a sua ex-mulher vai adquirir uma pensão e vai ter dinheiro para sustentar a sua filha. Olha o que o diabo faz. O diabo, ele mostra saída. Ele faz o que? Ele mostra saída para a pessoa se matar.
Eu ouvia pessoas dizer, amado, que eu ouvia a voz do inimigo. Eu pensava, que dia que a pessoa vai ouvir voz do diabo? E eu ouvi essa voz que dizia: se mate, porque a sua vida não tem mais jeito. E ali eu comecei a andar, e a voz falando isso. E eu olhava na pista, quem vai para Barreira sabe, que tem hora que pega umas retas assim, aí daquela curva da morte para lá, pega umas retas grandes. E eu olhava a distância e não via um carro. Eu dizia: como que eu vou me matar que não vem um carro na minha frente? E eu vou com a moto por riba de tudo. Eu ia fazendo zigue-zague assim, ó, cheio de droga, cheio de bebida, fazendo zigue-zague. Só que eu me lembro de tudo. O meu sapato, ele passava no chão do asfalto assim, ó. Eu sentia o meu sapato passar no chão do asfalto. Só que não vinha um carro. Quando já estava perto da entrada, de eu entrar para Coinfra, a voz disse para mim: tira a moto do asfalto, porque não vai vir nenhum carro. Se joga em algum lugar para você se matar. Eu ia de 120 com minha moto, tirei a moto do asfalto e entrei no mato. 2 horas da manhã. Caí, quando eu caí lá, eu pensei: não morri, era para ter morrido. Não morri. E no momento que eu caí, de imediato para um carro. De imediato, eu não sei de onde aquele carro veio, de imediato parou um carro. E ali eu comecei, eu digo, era para me ter morrido e eu não morri. As pessoas foram lá, tirou a foto do lugar onde eu caí. E aí disse: se passar outra aqui, morre. Se fosse outra pessoa, morria. Aí você pensa: e aí, pastor, o senhor tomou, o senhor voltou para a igreja depois disso? Não. Fui lá, peguei a moto no outro dia, tirei a moto, voltei para a cidade com o pescoço rasgado. E a bagaceira foi a mesma. Continuei ali cego espiritual. E ali havia aquele desespero, aquela coisa, porque eu não estava mais conseguindo sair daquela situação. Eu não estava mais conseguindo me controlar. E eu pensava: não tem mais jeito. Eu me lembro que foi feita uma campanha derrubando as muralhas de Jericó na igreja da Coinfra. E eu estava lá perdido, sem saber o que fazer da minha vida. E o missionário que estava na direção, na época, colocou as cadeiras assim no meio do corredor da igreja, eu lembro como se fosse hoje, e começou a fazer o corredor para as pessoas dar as 7 voltas. E eu estou lá no meio. Esse dia eu não tinha saído para beber, estava ali louco para usar droga, não tinha dinheiro para comprar droga. E eu louco para me usar droga, eu não tinha dinheiro para comprar. E ali foi lançado um voto. Eu lembro como se fosse hoje. Lançou um voto, eu peguei o envelope e comecei a passar, junto com as pessoas. As pessoas na frente, eu estou aqui e começamos a passar. Amados, aí Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar no meu coração. Mas ouça isso aqui. Antes de chegar esse momento, amados, o que acontece? Eu estava aqui na rua, na bagaceira, não queria saber de igreja, não queria saber de crente, não queria saber de pessoas na minha casa, não queria saber de pessoas falar de Deus para mim, eu não queria saber de nada. Eu me lembro que uma vez eu estava descendo ali aquela ladeira do Alto da Boa Vista, todo destruído, todo esbagaçado. Encontrei com a evangelista Cleide, e ela disse assim: missionário, volta para a igreja, missionário. Você tem um chamado de Deus. Eu ouvi por ouvir, porque ela estava falando. Eu ouvi por ouvir. Segui, fui embora. E ali comecei, aí voltando para lá, e quando eu cheguei lá que fiz essa campanha, eu comecei a passar, amado. Eu comecei a passar nesta campanha. E ali Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar no meu coração: o voto que eu quero com você não é voto de dinheiro. Aí eu digo: meu Deus. Passamos a primeira volta, passou a segunda volta, e Deus começou a falar no meu coração: o voto que eu quero que você faça comigo não é voto de dinheiro. E ali eu comecei a fechar o meu coração. E ali Deus começou a falar comigo: o voto que eu quero que você faça não é voto de dinheiro. Eu quero que você faça um voto de você colocar a sua vida no meu altar. De você colocar a sua vida no meu altar. Amados, veio um filme na minha mente.
Veio um filme na minha mente, eu vendo eu naqueles bares, eu vendo eu naqueles movimentos todo de droga, e eu pensando como é que vai ser a minha vida, como é que eu vou deixar tudo isso, e Deus começou a me apertar. E Deus começou a me apertar, e eu me lembro que nesse tempo, eu estava com a minha irmã em Barreiras doente, ela estava com uma doença muito grave, tinha que fazer uma cirurgia de imediato. E ela ligou desesperada para minha mãe, porque tinha que pagar a mais de 8 mil a cirurgia, e a gente não tinha condições de pagar. E aí eu tinha ido em Barreiras para ver a situação, só que quando eu cheguei lá eu vi a situação do sofrimento da minha irmã, dos meus sobrinhos, e eu voltei, isso foi uma semana antes desse culto lá na igreja. E ali Deus começou a cobrar de mim: eu quero que você coloque a sua vida no meu altar. E ali eu comecei a ser tomado por Deus, amados. Eu comecei a ser tomado por Deus, já estava com mais de ano que eu estava com meu casamento esbagaçado, separado da minha esposa. E ali eu comecei a ser tomado por Deus. E ali eu comecei a falar com Deus, eu digo: Senhor, eu entrego a minha vida no teu altar. Eu entrego a minha vida no teu altar, Senhor. Mas eu quero que o Senhor me dê tudo de volta. Tudo que eu perdi, o Senhor me dá de volta. Meu casamento, a minha vida, a minha família, a unção que eu tinha, o Senhor me dê de volta. E ali eu fiz aquele voto com Deus, amados. Eu comecei a entregar a minha vida ao Senhor. E eu disse: Deus, eu quero que o Senhor cure a minha irmã. Eu quero que o Senhor cure a minha irmã. Eu quero que o Senhor abra as portas para curar a minha irmã. Ali terminou tudo, terminou a campanha, e eu fui tomado pelo Espírito Santo de Deus. Eu fui tomado por Deus, amado. Aí voltei para casa. Foi uma decisão que eu tomei. Ouça, a nossa vida ela é feita de decisões. A nossa vida ela é feita de decisões. Deus não decidiu por mim, foi eu quem decidi. Deus ele não decidiu, Deus mostrou o caminho. Deus me mostrou o caminho que tinha que ser feito, mas quem tinha que tomar a decisão era eu. Deus ele vai te mostrar o caminho, Deus ele vai te mostrar o que tem que ser feito, mas quem tem que tomar a decisão é você. Quem tem que tomar a decisão é você. E ali eu voltei para casa. Ah, pastor, foi fácil demais. Aí o Senhor foi liberto. Fui. Naquele momento eu fui liberto, mas ouça, só que ficou dentro de mim aquele desejo, aquela vontade. Eu comecei a me relutar contra isso dentro de mim. Eu comecei a lutar contra isso dentro de mim, porque ficou aquela coisa dentro de mim, aquele desejo de voltar, aquele desejo de usar droga, aquele desejo de voltar para o mundo da bebedeira, para o mundo da prostituição, porque não faltava oportunidade, não faltava porta aberta, não faltava quem chamava, não faltava quem oferecia. E eu dizia: meu Deus, eu fiz um voto com o Senhor, eu fiz um voto de entregar a minha vida no teu altar. E eu disse: Deus, eu quero tudo de volta. E ouça, amados, voltei para a igreja, peguei firme com Deus. A vontade vinha e eu me relutava e buscava a Deus, porque é o que a Bíblia diz: permanecer. A Bíblia vai dizer no livro de Tiago que nós temos que ser ouvinte e praticante da palavra de Deus. O maior erro das pessoas hoje é porque só querem ouvir, mas não querem praticar. Só querem ouvir, mas não querem praticar. E eu comecei a ouvir, eu comecei a vir para a igreja, entreguei minha vida ao Senhor e comecei a buscar a Deus pela libertação. E ouça, passou uma semana, com uma semana depois, já Deus me deu a resposta. Já tinha abrido uma porta, a minha irmã já tinha sido operada, já estava bem. Então já foi a primeira resposta de Deus. Eu digo: Deus está agindo. Deus está agindo. Porque eu quero dizer para você, uma coisa é você fazer um voto de dinheiro que você vai lá e paga. Você fez um voto com Deus de 100, 200, 300 reais, você vai lá, pagou, pronto, você pagou o seu voto. Mas quando você faz um voto com Deus de colocar a sua vida no altar dele, é o voto de você colocar a sua vida no altar do Senhor. E eu disse para Deus: Deus, nunca mais eu vou sair da tua presença.
Nunca mais eu vou sair da tua casa. Nunca mais eu vou sair da tua presença, e por onde eu passar, eu vou pregar a tua palavra, vou falar desse testemunho. E ali Deus começou a restituir a minha vida. Já 1 ano e pouco de separado, já 1 ano e pouco de casamento destruído, e eu tomei a decisão de mudar. Eu disse: Deus, eu quero meu casamento de volta. Eu quero meu casamento de volta. Eu comecei a lutar por isso. Conquistei a minha esposa de volta, para você ver só. Conquistei a minha esposa de volta, Deus me ajudou. Conquistei a minha esposa de volta, conquistei a minha família, conquistei o respeito das pessoas. E hoje eu posso dizer que eu sou liberto pela honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu sou livre. Hoje eu posso entrar em qualquer lugar para pregar a palavra de Deus. Eu posso ir em qualquer lugar. Eu posso ir em lugar onde tem droga. Eu posso ir onde tem bebida, porque eu não tenho mais essa vontade, esse desejo dentro de mim, porque o Senhor me limpou. O Senhor me lavou. Eu me lembro que no sábado que nós fomos pregar no Alto da Boa Vista, nós estávamos pregando, evangelizando para o culto. E eu comecei a entrar nos bares, eu e a minha esposa do meu lado, a gente entregando panfleto, amados. E ali eu contemplando aquilo. Deus, como Deus, Ele é maravilhoso. Porque ali era o lugar da minha perdição. E eu olhando, eu dizendo: meu Deus, eu entrando com a minha esposa em bar, onde eu cansei de fechar a porta, de chegar para o dono do bar e mandar fechar a porta, comprar o freezer de bebida. E eu ali entrando para pregar a palavra de Deus para as pessoas que estavam lá dentro. Eu digo: Deus é Deus. Como Deus, Ele é maravilhoso. E eu quero dizer para vocês, amados, às vezes, muitas das vezes, as pessoas, eles não pensam: eu conheci Jesus. Amém, porque você conheceu, mas não deixa apagar a chama de Deus que há dentro de você. Não deixe apagar a essência, não deixa a essência de Deus morrer dentro de você. Talvez você pense: não, eu estou passando por uma situação que não tem mais jeito. Eu pensava assim. Talvez você está pensando: não tem jeito, aqui não tem saída. Tem sim. Só que você tem que tomar a decisão. Porque quem tomou a decisão de mudança foi eu. Por isso que hoje eu não medo esforços para pregar a palavra de Deus. Eu estava indo para a Barra, mas o bispo, e eu falava isso para ele. Eu dizia: bispo, eu não medo esforço, pode me chamar para pregar em qualquer lugar do mundo. Se tiver a oportunidade eu vou. Porque quando eu fiz o voto com Deus, foi isso que eu disse para Deus: de eu fazer a obra dele, de eu pregar a palavra dele enquanto eu viver. Enquanto eu viver, eu pregar a palavra dele. E graças a Deus, amados, Deus, Ele me libertou. Deus, Ele me libertou totalmente. Hoje eu sou liberto. Hoje eu sou livre. Hoje eu tenho a minha família, estou com a minha esposa, estou com a minha filha. Louvo a Deus por isso. Agradeça ao Senhor todos os dias por isso. Mas ouça, não dá brecha o inimigo. A Bíblia diz que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que as pessoas tenham vida, e vida em abundância. Quem escolher Jesus tem vida e vida em abundância. Mas escolher Jesus é você permanecer na palavra, é você vivenciar a palavra de Deus, é você colocar em prática a palavra do Senhor. Muitas pessoas que até mesmo são evangélicos, são pessoas que servem a Deus, têm desistido de muitas coisas, têm dado brecha para o inimigo. Por quê? Porque não está procurando vivenciar a palavra de Deus, não está procurando vivenciar o que o Senhor tem falado na palavra. E nós temos que ser crentes, pessoas que crer, pessoas que ouvem e que pratique a palavra de Deus. Porque o que vai mudar a sua vida não é só você aceitar Jesus, é você praticar a palavra. É você praticar a palavra de Deus. É o que vai mudar a história da sua vida.
É o que vai mudar a história da sua vida. Não dê brecha ao inimigo, amado. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Não deixa o eu, não deixa o orgulho crescer dentro de você. Não deixa o eu crescer. Não é porque eu tenho um cargo, é porque eu sou isso, é porque eu sou aquilo. Não, diminua para que o Senhor cresça em você. Diminua para que o Senhor possa crescer na sua vida. Porque eu aprendi uma coisa: cada vez que eu me diminuo mais, cada vez que eu me diminuo mais, que eu me aproximo mais de Deus, Deus cresce na minha vida. Cada vez que eu me diminuo mais, porque a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, a casa é dele, tudo é dele. Tudo é dele. Tudo é de Deus, amado. Toda a honra e toda a glória é dada a ele. Aleluias. Talvez você esteja passando por uma situação que você pensa que não tem jeito. Talvez a sua situação não era a minha situação, mas talvez você está passando por uma situação que você pensa que não tem saída. Mas tem saída sim. É só você buscar Jesus. É só você buscar ao Senhor Jesus, amém? Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida. Aleluias. Eu quero orar pela sua vida. Esse era o testemunho que eu tinha para contar, do que o Senhor fez na minha vida e do que Ele pode fazer na sua. O que o Senhor Ele pode fazer na sua vida. Nesse momento você fecha o teu olho, leva o teu pensamento a Deus. Aleluias. Eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei em que você está preso, eu não sei qual é o seu vício. Talvez você diz: pastor, o meu vício não é um vício de bebida, não é um vício de droga, mas eu tenho um vício que não agrade a Deus. Eu tenho um vício, pastor, que eu tenho procurado me libertar disso, mas eu não tenho conseguido. Talvez você diz: pastor, eu tenho um vício que precisa ser liberto, precisa ser tirado isso dentro de mim. Eu não conheço a sua vida, mas existe um Deus. O Deus que eu sirvo, Ele conhece a sua história. O Deus que eu sirvo, Ele conhece a sua vida. O Deus que eu sirvo, Ele sabe do que você está passando. Por isso, neste momento, comece a buscar a Deus. Neste momento você comece a buscar ao Senhor, amados. Você comece a buscar a Deus, aleluias. Deus poderoso, Deus de glórias, Deus santo, Deus poderoso. Meu Deus, o Senhor é o Deus de milagre. O Senhor é o Deus de toda autoridade e poder. O Senhor é o Deus de toda glória, aleluias. Aqui está a tua igreja, o teu povo diante da tua presença, Pai. Eu não sei o que a tua igreja precisa, aleluias. Eu não sei o que esta pessoa está precisando, Pai. Talvez precisa ser liberto de algo na vida. Pai, eu peço ao Senhor nesta noite, visite esta pessoa, Pai. Visite esta pessoa com teu poder. Visita esta pessoa com a tua unção, com a tua glória, Pai. Meu Deus, começa a tocar, ó Pai. Meu Deus, toca no coração desta pessoa. Meu Deus, toca na vida desta pessoa, Pai. Meu Deus, e começa a quebrar, ó Deus, isso, Pai. Começa a quebrar, meu Deus, que se porventura houver algum vício que mantém essa pessoa preso, Pai. Seja um vício de prostituição, seja um vício de bebida, seja um vício da droga, que o Senhor começa a quebrar, ó Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, que haja libertação na vida dessas pessoas, Pai. Que haja uma transformação, ó Deus, Pai querido, porque o Senhor é o Deus que transforma. O Senhor é o Deus que muda, Pai. O Senhor é o Deus que pode curar. O Senhor é o Deus que pode libertar, ó Pai. Meu Deus, eu clamo ao Senhor por essas pessoas. Eu clamo ao Senhor pela família desta pessoa, Pai. Talvez essa pessoa está aqui, mas está clamando a Deus por alguém da sua casa que está preso a um vício, Pai.
Meu Deus, que o Senhor possa libertar, ó Deus, que o Senhor possa fazer o milagre acontecer, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar essa pessoa, que o Senhor possa abençoar a vida desta pessoa, Pai. Meu Deus, nesta noite eu peço ao Senhor que o Senhor possa fazer assim, ó Pai, porque o Senhor é o Deus de poder, é o Deus de honra, é o Deus de glória, é o Deus de toda autoridade. Pai, faça assim no nome de Jesus. E você que crê diz amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, amados. Aleluias. Glória a Deus. Podeis assentar neste momento no nome de Jesus. Presença de Deus, ela é real em nosso meio. Presença de Deus, ela é real neste lugar. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, já estamos chegando à parte final. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor me concedeu. Agradeço ao Bispo John no nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando a vida dele, possa estar abençoando toda a sua família, toda a sua casa no nome de Jesus. Eu vou passar para o Bispo, mas ele vai estar passando os avisos finais. Que Deus abençoe, sucesso e 1 milhão de bênçãos no nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos foram impactados com esse testemunho, diga amém. Queridos, do mesmo jeito que Deus mudou